Bem, amigos do Givensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Hoje vamos falar algumas coisas a mais, focar em alguns detalhes do comparador com esterese Schmitt-Trigger. Aqui nós temos o circuito, como nós já exploramos bastante, tanto na teoria como na prática, e aqui a função de transferência também. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: analisando o comportamento do Schmitt-Trigger, do nosso comparador com esterese que vimos até agora, qual é o tipo de comparador que ele é? Ele é um comparador inversor ou ele é um comparador não inversor? Quero que você pense, analise o comportamento pela função de transferência, relembre esses conceitos de comparador inversor e não inversor, e aí tente responder, pause o vídeo e tente responder. Bom, você que pausou o vídeo e disse que esse comparador com esterese Schmitt-Trigger é um comparador inversor, você está certo, parabéns. Pelo seguinte, a gente está vendo que a tensão de entrada, quando ela está lá embaixo, quando ela está no mínimo aqui, vamos dizer, a saturação é positiva. E conforme a gente aumenta a tensão de entrada, vai chegar um ponto, que é a tensão de esterese superior, onde a tensão de saída vai cair para negativa. Então vejam que os sentidos estão contrários. A gente tem que subir a tensão de entrada, aumentar a tensão de entrada, para que a tensão de saída diminua. Então, quando a tensão de entrada, a tensão de saída está no alto, a tensão de entrada vai subindo, chegou a um determinado valor, a tensão de saída cai. Estão em comportamentos invertidos, portanto, é um tipo de comparador inversor, onde o comportamento da saída é contrário, é inverso ao comportamento da entrada. Isso, claro, sem falar que a entrada do meu sinal está na entrada inversora, ou seja, mais um motivo pelo qual ele é chamado de comparador inversor, um tipo de comparador inversor. E aí o que vai determinar, então, essa região de esterese, a largura dessa região de esterese, se ela vai ser mais estreita, mais perto aqui do 0 volts, ou se ela vai ser mais larga, mais distante? Se você bem lembra, nós já explicamos isso. O que vai determinar a largura da região de esterese é a relação entre os dois resistores, o R1 e o R2. E a gente viu que quanto maior for o valor de R1 em relação ao valor de R2, menor é a esterese. Ou seja, se eu tiver um R2 muito menor que um R1, a esterese vai ser pequena. Se eu tiver um R2 mais próximo do R1, até mesmo maior, a região aqui de esterese vai ser bem maior. Então isso nós até demonstramos na prática, fizemos vários exemplos e nós chegamos a uma conclusão interessante que eu quero compartilhar aqui com você agora. Se eu, por exemplo, colocar o R1 10 vezes maior do que o R2, por exemplo, o meu R1 vai ser de 100 km, e o meu R2 vai ser de 10 km. Então, eu tenho uma razão aqui de 10 vezes. Como que eu vou achar essa esterese? Bom, já dá para ver que essa região de esterese ela vai ser pequena, porque o meu R2 ele é pequeno em relação ao R1. Sempre a gente vai olhar a relação entre eles, nunca o valor sozinho, né? Porque se o meu R1 for, por exemplo, 10K também, o R2 vai ser grande, vai ter o mesmo valor em relação ao R1. Então a gente sempre olha o R2 em relação ao R1. Se o R2 for pequeno em relação ao R1, a minha esterese vai ser pequena, vai ser aqui estreita, vai ser aqui perto do 0 volts. E se o R2 for aumentando em relação ao R1, o efeito que eu tenho é de alargar essa região de esterese. Mas, pois bem, nesse caso aqui, a gente está vendo que o R1 é 10 vezes maior do que o R2. Isso aqui vai gerar um resultado interessante, porque vocês lembram que a tensão de esterese superior, por exemplo, a inferior é igual, a fórmula é a mesma. Vamos trabalhar com a superior. Ela é igual a mais VCC multiplicado pela relação das resistências, que seria o R2 dividido pelo R1 mais o R2. E se a gente focar nessa relação aqui, nós temos o R2 valendo 10 kΩ dividido pela soma, que vai dar 110K. Isso aqui, então, se nós fizermos essa conta, se nós simplificarmos, né, essa fração, vai dar 1/11. Ou seja, isso quer dizer que a tensão de esterese superior,
né? Toda essa conta aqui, essa relação, ela vai ser 1/11 da tensão de VCC. Interessante, porque a relação entre as resistências é de 10 vezes. O R1 é 10 vezes maior do que o R2. E a tensão de esterese superior, como ela é 1/11 da tensão de saída, ela é 11 vezes menor do que a tensão de saída. Curioso, né? Ou seja, se a relação das resistências é 10, a gente está vendo que a relação da tensão de esterese com a tensão de saída deu 11, deu uma unidade a mais. E isso é um padrão, né? Matematicamente até conseguiremos demonstrar isso. Mas o que eu quero focar aqui para vocês é justamente essa relação. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200K no R1, eu tenho o R1 20 vezes maior do que o R2. Então a minha tensão de esterese vai ser 21 vezes menor do que a tensão de saída, ou seja, a minha tensão de esterese ela vai ser bem pequena. Então, com base nisso, você pode fazer até muitos cálculos de forma mais rápida. Por exemplo, aqui se a minha tensão de saída vai ser mais 10 e menos 10, e eu coloco aqui a relação das resistências em 20 vezes, eu já sei então que a tensão de esterese superior vai ser 21 vezes menor do que a tensão de saída, ou seja, minha tensão de esterese superior vai ser o mais VCC dividido por 21. Pronto, já matei, não preciso fazer todas essas contas aqui. Da mesma forma, a minha tensão de esterese inferior vai ser o menos VCC dividido por 21. Ou seja, esse valor aqui, esse 21, vem daquela conclusão que nós vimos. A tensão aqui vai ser 21 vezes menor do que a tensão aqui. Isso porque a relação entre o R1 e o R2 é de 20. Então a gente pega a relação entre o R1 e o R2 e soma mais 1. E aí a gente vai ter a relação dessa tensão com essa tensão. Isso é válido pelo seguinte: se a gente observar que daqui até aqui eu tenho 200K mais 10K, o total é 210K. Então daqui até aqui eu tenho 210K. O que vai ficar aqui vai ser apenas o R2, então vai ficar apenas 10K. Ou seja, 10K sobre 210K, então vamos colocar aqui 10K sobre 210K, é a mesma coisa que 1 sobre 21. Essa é a relação sempre. Então, a gente pode resumir aquelas fórmulas da esterese de uma forma mais simples, que talvez seja mais adequada para se aplicar no dia a dia, que seria o seguinte: vamos pegar aqui outra cor para ficar mais fácil. A tensão de esterese superior vai ser o mais VCC dividido pela relação do R1 dividido pelo R2 mais 1. E a tensão de esterese inferior vai ser o menos VCC dividido pela relação R1 sobre R2 também mais 1. E aí você bate o olho, vê a relação entre um e outro, soma mais 1 e multiplica pela tensão de saturação superior e inferior. E aí você vai ter já as tensões de esterese superior e inferior. Então essa dica serve para você resolver esses cálculos com o Schmidt-Trigger de maneira mais rápida, mais prática, mais fácil. Só de olhar, bater o olho, você já consegue ter uma ideia do tamanho que vai ser essa região de esterese e o valor da esterese superior e da esterese inferior. Bom, outra coisa que vocês podem estar se perguntando, e eu já até comentei anteriormente, é que essa região de esterese, o meio dela sempre vai ser o 0 volts. Já comentamos isso anteriormente. No Schmidt-Trigger é assim. Mas e se eu quiser projetar um amplificador, um comparador, melhor dizendo, de esterese, com uma esterese localizada aqui, por exemplo, ou uma esterese localizada aqui, onde o centro da região de esterese não seja o 0 volts? O que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, por que o centro da região de esterese é o 0 volts? Analise o circuito comigo. A minha referência da tensão de saída é quem? É esse terra aqui. Então olha só que interessante. Se aqui eu tenho 0 volts, isso quer dizer que o centro da minha região de esterese vai ser o 0 volts. Isso aqui é como se fosse uma tensão de referência.
Se eu alterar a tensão aqui desse ponto, ao invés de 0 volts, se eu aumentar ela, a minha histerese automaticamente vai se deslocar para a direita, porque eu estou alterando, eu estou aumentando essa tensão de referência da histerese. E se eu colocar aqui no lugar do terra uma tensão negativa, eu vou estar deslocando a histerese para valores negativos. Nós vamos aprender a projetar esse tipo de amplificador nas próximas aulas. Vamos ver os circuitos, cálculos, exemplos na prática e tudo mais. Mas só para dar uma palhinha para vocês, a histerese ela fica aqui no meio, porque nós estamos alimentando aqui com 0 volts. Mas o nosso objetivo dessa aula não é mudar essa tensão aqui. Nós vamos manter em 0 volts por enquanto. Nosso objetivo é apenas enfatizar essa questão das relações entre os resistores e focar que o Schmitt-Trigger é um comparador com histerese inversor, pelo comportamento que ele nos apresenta. Nós vamos aprender a projetar também comparadores de histerese não inversores, que aí eles vão apresentar, vamos desenhar aqui, uma histerese diferente, né? Eles vão apresentar uma histerese totalmente contrária a essa que nós vimos aqui em vermelho, que é o comparador inversor. Nós vamos aprender tudo isso, tanto a deslocar essa histerese para frente e para trás, quanto a projetar um comparador não inversor. Vamos aprender tudo isso, mas como é uma matéria que tem uma matemática um pouco pesada, eu prefiro ir intercalando as aulas com essas explicações, com as práticas, para ficar tudo mais assimilável para você, para fixar bem. Agora, o que nós vamos fazer é colocar o Schmitt-Trigger no simulador, no Proteus, que lá é mais fácil, a gente consegue alterar os valores mais rapidamente do que na prática, e a gente vai alterar o valor do R2, aumentar e diminuir o R2, manter o R1 fixo e ver o que acontece com a histerese, para comprovar esse comportamento aqui que nós estudamos na aula de hoje, ou seja, para demonstrar que essa região de histerese ela vai aumentar ou diminuir conforme nós aumentarmos ou diminuirmos o valor do R2 em relação ao R1. Então vamos nessa. Bom, então aqui estamos com o Proteus aberto. O simulador é sempre uma forma legal de você testar os circuitos, sem precisar montar na prática, que é algo mais demorado, que exige mais tempo, muitas vezes exige componentes eletrônicos que nem sempre você tem à mão. Então o simulador é muito interessante. Nós vamos montar aqui o LM358, que é o nosso amplificador operacional padrão. Eu vou pegar aqui o LM358N. Vamos pegar também aqui um resistor. E vamos pegar também um potenciômetro, que é o POT-HG. E aí vamos fechar aqui, colocar o nosso amplificador operacional na tela. Vamos alimentar com uma fonte simétrica de mais 10 e menos 10 volts. Então, eu vou vir aqui no Proteus, no Generator Mode, e pegar aqui um DC de mais 10 volts. Vamos colocar aqui o nome dele de mais 10, V, e aqui a tensão de mais 10. E aqui o inferior, vamos também colocar o nome dele de menos 10V e colocar a tensão de menos 10. Nossa fonte simétrica está aí. Agora vamos fazer aqui a realimentação. Vou colocar o nosso resistor 1, que é o resistor de realimentação aqui em cima, e o resistor 2 aqui embaixo. Temos o nosso divisor de tensão. Vamos ajustar aqui algumas coisas. Ok. E aqui, claro, no Schmitt-Trigger, vai no terra. E aqui vamos ter a nossa tensão de entrada. Essa tensão de entrada eu vou colocar aqui no sinal senoidal. Sinal senoidal, eu vou chamá-lo de Sim, cuja amplitude nós vamos colocar em 7 volts com uma frequência de 200 Hz. Então temos aqui 7 volts de pico, 200 Hz de frequência. E aqui na saída, nós vamos colocar um osciloscópio. Ligar aqui o canal A do osciloscópio e o canal B aqui na entrada do sinal. Só para facilitar,
Eu vou puxar aqui por baixo mesmo para ligar no canal B. Então, meu canal A está na saída do meu comparador e o canal B no sinal de entrada. Como a gente tem aqui uma relação do R1 e R2 de 1 para 1, né, quer dizer o quê? De 1 sobre 1, é o mesmo valor, mais 1 dá 2. Então, a tensão de esterese superior vai ser 2 vezes menor que a tensão de saída. Como a tensão de saída é 10 menos 10, a tensão de esterese vai ser mais 5, a superior, e menos 5, a inferior. Então, vamos comprovar isso aqui agora no osciloscópio, dando play. E aí vamos ajustar aqui primeiramente os sinais. Vamos colocar aqui 1 volt por divisão nos dois, acho que é o suficiente. E vamos mudar aqui a base de tempo. Vou colocar aqui os outros canais desligados. Deixar só o canal C aqui no meio para a gente ter uma ideia de onde é o 0 volts. E agora, vamos ver, né? Eu tenho 1 volt por divisão, mas só contar os quadradinhos. A tensão de entrada está em azul, a tensão de saída está em amarelo, que era esperado. Então, veja que a tensão de entrada está em azul, ela está lá em positiva e ela começa a cair. Quando ela cai até esse valor aqui, a tensão de saída sobe, ela muda. Então, qual é esse valor aqui? 1, 2, 3, 4, 5 volts. Então, quando a tensão de entrada cai até menos 5 volts, a tensão de saída sobe. Então, veja só, né? A tensão de entrada cai para a tensão de saída subir. É um comportamento invertido, né? Um comparador inversor. E ela fica lá em cima até que a tensão de entrada suba até um outro valor, até mais 5 volts. Vamos contar aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, perto ali dos 5 volts de esterese. Então, a gente está vendo aqui essa relação. Mas aqui no lugar do R2, que ele tem 10 kΩ, nós vamos colocar um potenciômetro. Então, vamos usar aqui um potenciômetro para ficar mais interessante as coisas. Vou colocar o cursor do potenciômetro no terra. E o nosso potenciômetro, nós vamos colocá-lo em 10 kΩ, valor inicial dele. E eu vou colocar ele todo no máximo. Deixa eu só afastar ele um pouco. Vou colocar ele aqui em 0%, né? Ou melhor, eu vou até fazer o seguinte aqui para ficar mais fácil, né? Vamos inverter esse potenciômetro para que fique em 100%, quando eu colocar todo para a esquerda. Agora sim, ele em 100% quer dizer que ele vale 10K. E se ele vale 10K, a nossa esterese continua em 5 volts. Agora a gente vai diminuir esse potenciômetro. Vamos diminuí-lo para, vamos colocar aqui 50%, que seria 5 kΩ. E aí, conforme eu diminuo aqui, vocês vão ver que a esterese também vai diminuindo. Vamos colocar aqui então. Veja lá a esterese diminuindo. Em 50%, nós podemos ver que a tensão de esterese ela caiu. Agora, a esterese superior, ela está aqui em 1, 2, perto de 3 volts. Isso porque, claro, se eu tenho 5K para 10K, a relação é de 2 para 1, a relação é de 2. Lembra que tem que somar mais 1, que é 3. Então, a relação vai ser de 10 volts dividido por 3. Vai ser de 3,3 volts aproximadamente a esterese. Então, aproximadamente aqui no 3 volts, a esterese superior, e a inferior, olha lá, aproximadamente nos 3 volts também. E conforme eu diminuo aqui, vocês vão vendo, vamos colocar aqui em 40% de 10K, a esterese superior e inferior vão diminuindo. Vamos aqui colocar em 25%, olha só, já está em 2 volts a esterese superior e a inferior em menos 2 volts. E se a gente diminuir mais ainda o nosso resistor 2, né, aqui agora é um potenciômetro, em relação ao R1, a esterese vai diminuindo, vai ficando cada vez mais perto de zero. Vejam que as ondas aqui, elas estão cada vez mais se encontrando perto do ponto de cruzamento do zero. Vamos colocar aqui em 10%, que seria 1K. 1K vai dar 1K aqui
10K lá, a relação entre 10, a esterese vai ser 11 vezes menor que a tensão de saída, portanto. Por isso vai estar lá até um pouquinho abaixo de 1 volt. Dar o zoom aqui e dar o zoom aqui, olha só. Perfeitamente. E quanto menor o valor do R2, que no caso aqui é o potenciômetro em relação ao R1, mais próximo a esterese fica ali do 0 volts, como vocês podem comprovar aqui agora. Olha lá, bem perto do zero mesmo. E claro, podemos fazer o contrário, vamos subir aqui a esterese, vejam que a esterese está aumentando conforme eu subo o valor do R2. Como aqui está em 10K, eu não consigo aumentar além de 10K, mas se a gente aumentar o potenciômetro, vamos colocar aqui em 50K, melhor, vamos colocar em 100K. E eu vou deixar aqui em 10%, porque em 10% a gente consegue manter 10K aqui, já que 10% de 100K é 10K. Então tá lá, do mesmo jeito que estava antes, com a esterese em 5 volts, como tínhamos visto antes, só que agora o meu R2 ele pode ficar até maior que o R1. E é isso que vai acontecer, olha só, a esterese vai ficando cada vez mais deslocada. Olha só, conforme eu aumento o meu R2, a esterese vai ficando ainda mais deslocada, ainda mais longe do 0 volts. Quer dizer, eu estou alargando aquela região de esterese. E obviamente que eu não posso fazer isso até infinito. O máximo que eu posso colocar como esterese é a própria tensão máxima do sinal. Então, quando chegar ali perto da tensão de pico, eu já não vou conseguir aumentar mais a esterese. Olha só, isso que a gente vai ver agora. Já não consigo aumentar mais a esterese, porque já atingiu o máximo, né? Então, chegou um ponto em que o sinal fica já sempre negativo, no caso aqui. Até ter que diminuir aqui para vocês verem, olha lá. Sempre ali saturado negativamente, porque chegou o valor limite do resistor 2, e a partir desse momento o comparador não muda mais. O resistor 2 ele é tão mais alto que o R1, que eu sempre vou ter aqui na entrada no inversor uma tensão maior do que a que está variando lá na entrada inversora. E aí ele fica sempre saturado negativamente. Então, vejam aí a demonstração, né? Na prática do efeito que eu tenho da relação entre o R1 e o R2 na esterese. E aí, só para a gente voltar aqui ao que era o R2 antes, vamos colocar aqui o R2 novamente. Olha lá, né? Vamos deixar aqui 10K e 10K, porque a gente viu que isso aqui vai gerar uma esterese de 5 volts, como a gente tinha visto antes. Mais 5 e menos 5 volts, perfeitamente. Mas poderia ser 100K e 100K também. Porque o que vale é a relação entre os resistores. Então, como eles são iguais, a minha esterese vai continuar sendo ali na casa dos 5 volts. Então, olha só, não mudou nada. Porque o que vale não é o valor absoluto, nem do R1 nem do R2, mas sim o valor de um em relação ao do outro. E se a gente diminuir o R2 em relação ao R1, a esterese diminui, como vamos ver agora. Deixar em 10K, a esterese não vai estar mais em 5 volts. Olha só, já está bem perto do zero, está lá perto de mais 1 volt e menos 1 volt. Então, pessoal, é assim que a gente consegue ver, no caso aqui no Proteus. Não tínhamos feito nada no Proteus antes, então estou aproveitando essa aula para a gente ver como montar no Proteus o comparador com esterese, mas é o mesmo que nós tínhamos estudado em toda a teoria. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não deixe de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima, onde a gente vai fazer algumas alterações aqui nesse comparador com esterese, com o objetivo de deslocar essa esterese aqui para frente e para trás. Não vai ter mais o meio da esterese em 0 volts. E vamos fazer toda a demonstração matemática, todos os testes práticos, para que você fique bem fera e
toda essa questão dos comparadores com esterese. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.